E aí, Dagi, é possível pagar toda a dívida por um valor até 3 vezes menor? O que você me conta, dona Dagiele? É ou não é? Hoje eu tô naqueles dias, quem me segue há mais tempo sabe que eu sou chorona, né? E eu tenho os dias que eu me emociono tanto. E hoje eu fiz uma consultoria e foi muito bacana. Até comentei nos stories, porque eu faço pouco consultoria para não aluno mais dinheiro, zero dívida, né? Eu costumo muito trocar ali, falar no tete-a-tete com os meus alunos. E hoje eu atendi a mãe de uma cliente minha que eu atendi ano passado, enfim. E aí foi tão legal quando ela trouxe essa pergunta para mim. Ela falou: então eu vi lá que você tá com um evento gratuito, mas e aí? Como é que é esse negócio de gratuito? Como é que você ganha dinheiro então, já que você dá tudo de graça? Qual que é o get, né, por trás desse negócio de entregar tudo de graça, né? E se eu tô aqui hoje falando com vocês no conteúdo gratuito, é porque a gente tem os nossos alunos, que eu falo que são os patrocinadores disso aqui. Então, para quem sempre é convidado, né, para evento gratuito e fica assim, ai meu Deus, qual que é o golpe por trás disso aí? Eu queria acalmar o teu coração e dizer que sim, é gratuito. Na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu mostro toda a jornada. E eu estou preparando você para você chegar lá na semana e não ouvir um negócio ali pela primeira vez e falar, ai meu Deus, o que é isso? Será que funciona para mim? Ai meu Deus. Então o aquecimento é para isso. Como chega gente nova todo dia, eu estou preparando para vocês. Então assim, sim, existe o meu programa de acompanhamento, mas vocês não têm que se preocupar com isso agora. O que vocês têm que se preocupar é em fazer a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Então na primeira, eu falei sobre a questão do banco e do gerente, né? Fui no banco e não consegui, falei com o gerente, não consegui, o que eu preciso, por onde que eu começo? Falei sobre isso ali na primeira aula e falei da importância de 2 documentos, que é o contrato e o documento da evolução da dívida. E eu estou procurando repetir isso em todas as aulas, porque é curioso quantas pessoas nem sabem que esse documento existe, e é como você chegar para um médico e falar assim, doutor, eu tô um pouco assim sonolento, né, eu queria ver o que eu tô, e aí você fala assim, o doutor vai ter que adivinhar, apertando aqui em você, qual que é o problema financeiro que você tem, e não, o que ele faz? Ele pede exame de sangue, ele pede todos os exames possíveis ali para descobrir aquela dor, e o contrato mais o documento da evolução da dívida são documentos que o banco é obrigado a te fornecer em até 24 horas quando você faz o pedido, e quem manda nisso, né? Expliquei para vocês sobre a existência do Banco Central do Brasil, que é você fazer aí a solicitação desse documento, e se o banco não te fornecer, recorrer a quem criou essa regra, que é o Banco Central do Brasil. Então eu expliquei que muitas vezes você tem tentado renegociar sua dívida, você tem tentado resolver o seu problema financeiro, tem tentado fazer o dinheiro sobrar, tem tentado sim pagar menos juros, sair dessa bola de neve, e eu falei muito que infelizmente, eu falo isso com o coração partido, sabe? Infelizmente, isso aqui não é para todo mundo. Vai ter uma galera que vai desistir, porque a vida acontece, porque chove, porque o cachorro fica doente, porque o filho fica doente, e aí quando a pessoa vê, né, no rol de prioridades dela, tá doendo, mas não tá doendo tanto, sabe? Tá doendo, mas tá em dia, né? O nome tá limpo, o dinheiro não tá sobrando, mas a gente passa o mercado no crédito, e eu quero te convocar aqui para ser uma pessoa que fica até o final, que faz até dar certo, uma pessoa que se compromete, né? E talvez você caiu de paraquedas aqui no meu Instagram, no meu YouTube, enfim, me conheceu agora, e você, meu Deus, mas será? Você deve estar cheio de pensamentos na sua cabeça, e a gente combinou que você não vai ao banco, não vai tentar negociar sem fazer a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. É meu compromisso com você. É uma decisão que só cabe a você, mas eu vou te preparar para que você nunca mais cometa os mesmos erros que você estava cometendo até aqui, e principalmente que você tenha a certeza, a convicção que você vai estar sim com o poder de decidir o que você vai fazer a partir de agora e qual é esse caminho que pessoas normais, eu falo, né, não é pessoa que sabe de planilha, ninguém que entende de matemática, ninguém que é especialista em finanças e economia comportamental que consegue pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Você também pode. E na aula eu falei sobre renegociação. Bom, renegociar é o único jeito, e se renegociar faz como? E eu falei que o maior erro que as pessoas cometem na tentativa de sair das dívidas
dívidas é ir no banco negociar sem saber como negociar e sem as armas corretas, ou seja, vai sem a arma certa, vai sem treinamento, e aí normalmente o que acontece com essa pessoa? Sai com um não colorido na testa, ou então a pessoa aceita um parcelamento que só é bom para o banco e que não é bom para ela, muitas vezes ela nem consegue pagar e volta a dever, ou então ela acaba ali se embolando ainda mais com a confusão que o banco faz na cabeça dela. E é muito engraçado porque no meu dia a dia eu tenho sempre, eu falo que eu lido com dois tipos de endividados, né? Eu lido com a turma aqui que me acompanha nas redes sociais e eu lido com os meus alunos. Então eu tenho os meus alunos que estão trilhando esse caminho que eu mostro aqui para vocês em todos os meus conteúdos e estão lá tendo meu apoio diário, apoio da minha equipe, e eu lido com vocês. E é muito louco porque hoje um colega, né? Então é um colega, né? Um colega meu me mandou um zap, né? E falou: pô, você tem como me ajudar? Tô com um problema aqui e tal. E aí eu falei para ele assim: cara, ó, você tá brincando comigo, eu vou falar para você assistir a semana da GL Vipert, uma moça que fala de dívida na internet. Se eu falei para você que não é para você procurar o banco antes de ter total percepção do teu caso, me escuta, né? E aí eu morria de dar risada, porque ele também trabalha aqui na internet. Eu falei assim, ó, eu vou te indicar para você assistir uma semana de uma moça aí, e ela fala para você não ir no banco sem saber como negociar. Então, feita aí as histórias do dia para vocês, a gente vai começar agora a falar do conteúdo, e hoje eu vou responder a dúvida que muita gente mandou na segunda, mandou na terça, manda nas minhas redes sociais, que é: putz, Tati, eu entendi que isso é uma possibilidade. Pode ser até que você não acredite muito não, tá? Porque eu sei que parece ser assim, no quê? 3 vezes menos. Hoje, a senhora que eu falei hoje, né? Ela falou assim, então, minha filha, porque eu tava vendo lá seu vídeo na internet, aí eu vi lá 3 vezes menos, né? Falei, mas será? Truco, né? A gente sempre brinca aqui com o truco, é o truco do Marcelo. Marcelo fala muito isso. Marcelo, eu falo que é a pessoa que faz eu parecer aí pra vocês, né? Então, assim, ele fala muito isso, truco, duvido, né? Então é isso, eu sei que parece assim, meu Deus, né? Que fórmula mágica que essa garota vai trazer? Mas digamos que eu decida acreditar, né? Porque ela mostra lá os alunos dela que conseguem, ela fala, ela fundamenta, mas e aí? Será que para o meu caso, para minha dívida, para minha situação de servidor aqui do município, lá do Ceará, da cidade da Hortência, que não tem nem iFood, será que no meu caso vai dar certo, Dai? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter essa força que você fala tanto que os seus alunos têm de ir no banco sem perder a cabeça? Será que eu vou saber o que falar? Será, Dai? Mas será mesmo, Dai? Porque minha menina, já estou tanto tempo endividada, então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E o que eu não vou falar aqui? Eu sempre falo que antes de você saber o que você precisa fazer, você precisa saber que você não faz. Então eu vou mostrar para você os panoramas e sempre mostrando por que até aqui você não conseguiu. Então a gente fez lá na aula 1 e na aula 2, eu falei que existem a primeira separação que a gente faz de dívida. Imagina que você tem um cesto de roupa suja, cheia de roupa lá dentro, e a primeira separação que eu faço é roupa branca e roupa colorida. As mulheres aí que lavam roupa vão saber do que eu tô falando. Separa aí roupa branca de roupa colorida, porque roupa colorida mancha a roupa branca, né? E o que é isso no mundo das dívidas? A gente separa as dívidas que são bancárias das dívidas que não são bancárias. Então a gente separa os bancos e o resto. E por que a gente faz isso? Porque a forma de negociar com os bancos é totalmente diferente da forma que eu vou negociar com a agiota, com um parente, com o IPTU, com o imposto de renda, com o IPVA, com o condomínio. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, o condomínio é uma dívida sem garantia, mas que sim, pode perder a casa para o condomínio. Se o condomínio te executar, a casa vale como garantia. Então, assim, são dívidas diferentes. Então, a gente separa aqui dívida bancária e dívida não bancária. E aí, hoje eu vou conseguir entrar um pouquinho nesse universo das roupas, eu falo das roupas brancas, das dívidas não bancárias. Mas, ó, só uso esse termo de brancas e coloridas aqui, só para ficar claro para vocês essa separação, tá? Porque, de fato, uma das coisas que vocês trazem para mim é isso, né? Serve para mim a dívida que, ou, né, será que no meu caso vai funcionar? Porque a minha dívida XYZ. Beleza? E aí, vamos lembrar de uma coisa que eu esqueci de falar? Lembra que eu sempre comento com vocês que eu divido uma responsabilidade com vocês. Eu sempre falo, né? Se você imagina que você tá com um problema, eu posso te dizer com certeza absoluta que tem outras
5 pessoas, pelo menos, em volta de você que estão com o mesmo problema. E eu falo muito, né, que o que me motiva a estar aqui não é vender acompanhamento, não é vender curso, né, é realmente mostrar que as pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Há, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu estava aí vivendo a mesma dor que você está vivendo. Eu tinha 23 para 24 anos e descobri que eu estava devendo 100 mil reais. Até ali eu nem sabia quanto de dívida que eu tinha, né? Documento de evolução de dívida, essas coisas, mesmo trabalhando no banco, eu nem sabia direito que existia. Eu trabalhava no banco vendendo investimento e era extremamente endividado. Ah, não, Dade, ninguém deve ter o problema que eu. Eu te garanto que isso aí quem fala é o IBGE, né? Que tem pelo menos 5 pessoas que estão passando pelo mesmo desafio que você está passando. Vamos começar começando. Então, assim, Dade, você falou que tem as dívidas bancárias e as dívidas não bancárias. E lá nas dívidas bancárias, né, existem 2 grupos de dívidas. Dívidas com garantia e dívidas sem garantia. O que isso significa, né? Quando nós falamos de dívida com garantia, o banco, de alguma forma, foi lá e amarrou no contrato uma garantia. O que é garantia, né? Garantir que aquele pagamento seria feito. Os exemplos mais comuns de dívida com garantia é dívida de casa, dívida de carro, de crédito consignado, de cartão de crédito consignado, empréstimo consignado, e entrou nesse rol de dívida com garantia, eu até faço um asterisco aqui, as dívidas com os bancos ali que você tem o salário junto, CDC salário, né, os empréstimos que são na conta corrente, mas que estão vinculados com o salário. Desde o ano passado, uma resolução nova aí autorizou os bancos a descolocarem ali uma cláusula contratual que pode meter a mão do salário do brasileiro. Então, você tem pessoas que estão ali com 50% da renda, metade do salário. Então, cai ali 6 mil na conta salário, mas o banco pega 3 de empréstimo, né? E aí a pessoa recebe só 3 mil. Vejo muito isso por aqui, e esse é o cenário de superendividamento que a gente tem no Brasil, que não tem lei para te proteger, não tem nenhuma lei que você fala assim, ah, então tá, a lei 9.993 diz que a pessoa não pode comprometer mais de 30% da dívida, da renda, né? Tá dizendo lá que não pode comprometer. Não tem essa lei. Até tem a lei do imobiliário, tem a lei do consignado, mas os bancos acabam ali emprestando muito mais dinheiro do que de fato poderiam emprestar. Então, assim, é só uma informação aí para vocês terem a respeito do superendividamento. Dito isso, vamos lá. Então, eu entendi que tem as dívidas com garantia. E as dívidas sem garantia, Dade? As dívidas sem garantia são as que mais vocês sofrem, turma. Então, tem lá o cheque especial, o empréstimo pessoal, o cartão de crédito. Quando vocês chegam aqui, seja por rede social, ou até mesmo se vocês me encontrarem na rua, né? Vocês podem ver que a primeira coisa que eu vou perguntar é assim, tá, e aí? Quais são suas dívidas? O que você tá devendo? E assim, ó, sem frescura, tá? Sem frescura. Vou falar até como a minha cliente falou hoje. Ah, Dade, então, eu tenho conta lá no Banco do Brasil e na Caixa, eu tenho 3 consignados na Caixa, 2 consignados no Banco do Brasil, eu tenho 3 cartões de crédito e não tô devendo cheque especial. Essa era a situação dela. Talvez a situação da Megs aqui, que falou, ela está devendo cheque especial, está devendo cartão de crédito, está devendo um empréstimo lá e tem também um consignado. Então, você não precisa, tá, ficar querendo ser perfeito na hora de listar as dívidas que você tem. Não precisa, de jeito nenhum. A gente procura começar, assim, com a simplicidade que você anota o telefone num guardanapo, eu falo, né? Colocar no papel mesmo. Então, na hora de você escrever isso num papel, você pode fazer o risco, que eu sempre falo, pega uma folha em branco, faz um risco. Aí você vai saber que do lado aqui estão as dívidas bancárias e do lado esquerdo aqui as dívidas não bancárias, tá? E aí a gente vai colocar aqui do lado direito essas dívidas nesses 2 grupos, né? Por que isso é tão importante? Isso é a base de tudo que eu ensino aqui. Esse é o fundamento de tudo que eu ensino aqui. E se até hoje você estava achando que dívida era tudo igual, você está me vendo aqui pela primeira vez, talvez seja exatamente por você tratar dívida só como dívida, botar tudo no mesmo saco de batata, botar batata e tomate, botar laranja podre junto com laranja boa, que você não tem conseguido sair das dívidas, que você vive nessa angústia de não ver o dinheiro sobrar, de só viver para pagar boleto. Por quê? Quando você vai negociar, a regra que vai mandar ali no teu contrato de consignado é diferente da regra que vai mandar na tua dívida de cartão de crédito. E é muito engraçado porque quando eu falo de contrato e documento de evolução da dívida, que são os documentos iniciais, eu quero que vocês imaginem um casamento.
Eu adoro falar desse exemplo, eu falo assim, ó, só não vão na história de trocar de marido, porque casamento é para a vida toda, né? Como que fala, é sacramento, é para a vida toda até que a morte nos separe. Então, assim, ó, mas é como se fosse um casamento. Você celebrou um contrato. No momento que você celebrou um contrato, o que é celebrar um contrato? No momento que você aceitou o cartão de crédito, no momento que você abriu a conta e a conta veio junto com um cheque especial, no momento que você contratou um empréstimo, houve a celebração de um contrato. E aí vocês casaram, tiveram a lua de mel, dinheiro caiu na conta e foi só festa, né? Eu não esqueço o dia que eu comprei a primeira vez no cartão de crédito da Riachuelo com 10% de desconto na primeira compra. Eu nunca vou esquecer, essa memória afetiva tá no meu coração. Então, assim, teve aquele momento do casamento. E aí, o que acontece? Do casamento, que foi o momento que você fez o contrato, até aqui, muita água rolou. E se você tá com problema para negociar com o banco, o casamento de vocês está em crise. Então, para a gente entender o que aconteceu, a gente vai precisar desses documentos exatamente para saber, tá lá, casei em que tipo de comunhão? Casei em comunhão de bens, casei em separação de bens, casei em união estável, como é que eu casei com essa dívida, né? E o contrato é a celebração desse casamento e o documento de evolução da dívida é o que aconteceu do casamento até aqui e para saber se a dívida tem garantia ou não, o contrato é o melhor guia. Mas para quem ainda nem sabe cadê o contrato da dívida, eu procuro trazer essa clarificação para vocês. Então, a gente coloca aqui em cima como dívidas principais: carro, casa, crédito consignado, cartão de crédito consignado e os CDC salários da vida, né, que são os empréstimos que você tem ali com o banco que detém o seu salário. Então, o governo de Mato Grosso paga no Banco do Brasil e eu tenho CDC salário lá no Banco do Brasil, então o banco às vezes se enxere lá e mexe na minha conta corrente. E aí, o que acontece? Então tá, Daj, eu consigo, Daj, pagar as duas dívidas por um valor até 3 vezes menor, tanto as com garantia quanto as sem garantia? O que é importante eu dizer aqui para você? Dívida tem como princípio o juro, que é o quê? O que é juro? Juro é todo o valor que o banco ou o credor, né, a outra parte recebe por te antecipar esse dinheiro. Então, a partir do momento que eu entendo que toda dívida tem juro, então, peraí, então se tem juro, é possível reduzir o juro? Sim, se tem juro, é possível reduzir o juro. Só que os critérios para fazer isso, as técnicas para fazer isso são diferentes, e isso vocês já entenderam aqui agora. Então, o que acontece? Se eu sou casada com comunhão total, como que fala? Comunhão universal de bens, acho que é isso. Se eu sou casada em comunhão universal de bens, é uma situação. Eu sei que eu juntei o meu burrinho com o outro burrinho da pessoa e a gente juntou nossas tralinhas e a gente está junto com todo o patrimônio. Se eu sou casada, por exemplo, em comunhão parcial de bens, eu sei que aquela casa que eu tinha antes de casar, então é só minha, porque eu comprei ela antes de casar, então não entra no patrimônio meu e do marido, por exemplo. Então, quando a gente entende isso, você entende que uma dívida com garantia é um contrato celebrado com essa coisinha aí de união total. Vocês celebraram uma dívida com um contrato. Então, eu falei ontem que o banco está acomodado. Tipo casamento que cai na rotina, que vocês usam esse termo, né? O banco está acomodado lá. Porque ele tem a garantia que ele vai receber, ele tem a garantia que se você não pagar, ele pega a tua casa, pega teu carro. Ele tem a garantia que se você não pagar, ele vai lá e desconta direto na tua conta salário. Não precisa nem fazer curva, né? Ou ele tem a garantia que ele pega lá na folha. Então, é preciso que você entenda que numa situação de dívida com garantia, por que é possível pagar toda a dívida com garantia por um valor até 3 vezes menor? Eu sempre falo bastante aqui nas minhas lives sobre a portabilidade, que é você levar uma dívida de um banco para outro. Mas nem sempre a portabilidade vai ser possível. Então, assim, existem situações em que a portabilidade não é possível. Mas e aí, Daj? Então morreu, né? Então seu método não funciona? Não. O que acontece é que, por conta do fator juros, e por conta do fator prazo, que é o que faz uma dívida ficar grande, sempre é possível você, adaptando para o seu caso, conseguir reduzir essa dívida. Porque pode não estar 100% no seu controle mudar de banco,
né? Porque pode ter N fatores que vão impedir que você mude de banco. É uma possibilidade, tá? Mudar a dívida de banco. Essa resolução que eu falei esses dias, que é a 4.292, ela instituiu a portabilidade de crédito exatamente para ter mais, como é o nome da palavra? Esqueci o nome da palavra, mas é para ser mais competitivo, para não ter ali aquela coisa de fiz a dívida aqui, só tem que ficar aqui, para dar liberdade para o consumidor bater na porta de outro banco e conseguir uma condição melhor. Então, existe essa possibilidade, mas quando essa possibilidade sai do jogo, seja porque a dívida é muito enroscada, seja porque está com problema lá na matrícula da sua casa, seja porque seu carro é velho, seja porque seu consignado só tem convênio lá com o Banco do Brasil, ou sua empresa só tem convênio com o Santander, o cartão consignado, que é um enrosco esse negócio, né? Então, é você parar assim. Então, peraí, então a Dade está falando que se eu tenho dívida que tem juro, que tem prazo, tem como renegociar. Então, assim, a pergunta que eu vou responder aqui, toda dívida tem como resolver? Sim, toda dívida tem como pagar por um valor até 3 vezes menor. Lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou estruturar isso para vocês numa caminhada, tá? Então, aqui, como eu falei, eu estou preparando vocês. Como a semana começa, termina e as aulas saem do ar, eu estou preparando vocês já para a semana, tá? Por isso que eu estou explicando isso aqui. Então, lá eu vou colocar todos esses ingredientes desse bolo em ordem para você não misturar as coisas. Mas, normalmente, o que a pessoa que está com dívida, ela está devendo lá para o Banco do Brasil, igual a pessoa que chegou para mim hoje. E ela está devendo consignado e cartão. E aí ela, como uma boa samaritana, foi lá no banco e falou: tá pesado, não estou conseguindo pagar, o que vocês podem fazer por mim? Errado, porque a dívida não é tudo igual, e porque o gerente nem tem tempo, falei isso na aula de segunda-feira, o gerente nem tem tempo de resolver seu problema, o gerente precisa bater meta, gerente não, infelizmente, tá? Gerente não tem poder, nem tempo para te ajudar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu falo para vocês, quando o endividado senta na frente do gerente, o gerente reza para você ir embora logo, porque ele tem que bater meta. Como é que você sabe disso? Porque eu já fui gerente. Quando sentava lá, alguém para falar comigo, eu com R$ 1.000 de seguro para fazer, o meu chefe mandando, na época não era Zap, né? Tinha sistema do banco, né? Falava assim: já vendeu quanto de seguro hoje? Já vendeu quanto de seguro hoje? E o pobrezinho endividado na minha frente, falando que a situação estava difícil, E outro erro muito grave que vocês cometem, eu já vou chamar a atenção aqui, sair atropelada para o banco. Então, chega, só vai no banco quando eu falar, vai lá pegar um documento, aí pode, mas ir para negociar, ir para fazer coisa que você nem sabe se tem que fazer e se é a hora de fazer, então cuidado, tá? Muito cuidado. Então, como eu falei para você, quando você separou essas dívidas, você vai entender que não é sobre você procurar. Então, assim, não é você procurar o banco e tentar renegociar tudo junto. Por quê? Você vai ter que olhar dívida por dívida. Não tem nada a ver. Você pode ter 10 dívidas no Banco do Brasil, 50 dívidas na Caixa Econômica. Não é assim que a gente olha. A gente não olha dívida por banco, a gente olha por grupo. Então, uma dívida de cada vez. Quero que vocês escrevam aí. Uma dívida de cada vez. E foi muito engraçado, porque as pessoas, às vezes, elas conversam comigo, principalmente quem já me conhece um pouco mais, né, que já foi meu amigo, estudou comigo, me manda uma mensagem no WhatsApp para tirar uma dúvida, né? Não, já entendi, eu vou fazer isso com todos os bancos. Eu falei assim: vou ter que te indicar para assistir a tal da semana da GL lá, que a menina tá fazendo lá, um aquecimento. Vai lá, meu irmão, assiste lá a aula dela que ela fala. Não faz tudo junto, é uma dívida de cada vez. Você não sai tudo junto. A gente vai entender quais são as mais graves e mais caras aqui, mas eu tô aqui para responder. Dá para negociar? Dá para renegociar todas para pagar por um valor até 3 vezes menor, mas eu preciso te mostrar o fundamento disso. Então tá, então eu entendi que dívida com garantia, eu tô mais casada com o banco, né? Eu tô mais casada em comunhão universal com bancos. Eu fiz um combinadão ali com o banco. E agora, Daj, e as outras dívidas, né? Então eu tenho os empréstimos que são sem garantia, não tem vínculo lá com o salário, os empréstimos com financeiras, os cartões de crédito, os cartões de loja. Financiamento entra nesse grupo, tá, Ângela? Entra no grupo aqui das dívidas com garantia, tá? Então, uma dívida de cada vez. Então, a partir do momento que você entendeu que esse primeiro grupo, você está mais casado com o banco e as possibilidades, né, tem ali umas possibilidades que são um pouquinho mais limitadas, sim, tá? Mas existe a possibilidade e que o teu foco vai estar juro, prazo,
vai entender se eu posso levar para outro lugar ou não, tá bom? E aí entendi, uma dívida de cada vez. Aí eu tenho as dívidas de cartão de crédito, cheque especial e desses empréstimos, que são dívidas que você não está amarrado. Qual que é a base dessas dívidas? Eu falei sobre isso ontem e vou reforçar. A palavra crédito, esquece a palavra crédito. Vamos voltar para o nosso português, né? Que eu nem sou tão boa assim, né? Eu brinco que eu nem sou tão boa de português. Mas olha o que é a palavra acreditou, acreditar, eu acredito em você, né? Eu acredito em você. Por exemplo, vou te dar um exemplo de como eu dou crédito para vocês. O fato de eu estar aqui com vocês agora é porque eu acredito que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Quando o banco te deu um crédito, um cartão de crédito, um empréstimo, um cheque especial, ele acreditou. Ele acreditou. Mas eu, da GL, não tenho como te obrigar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Meu papel aqui é buscar que você esteja cada vez mais comprometido com isso e caminhe para isso, mas eu não tenho como te obrigar. E da mesma forma, os bancos, quando eles acreditam em você, sem pegar uma garantia, né, sem ter uma coisa que garanta que você faça, e eu brinco assim, ó, quem eu garanto que vai fazer, eu falo, são os meus alunos, que eu tô lá pegando no pé, e nem os meus alunos eu tenho como obrigar. Se no meio deles do caminho eles falarem assim, cansei de sua cara, da GL, eu não tenho como fazer nada, eu não posso obrigá-los, né? Então, é entender que, quando a gente fala de dívida, as dívidas que o banco acreditou em você, ele cobrou mais caro por isso. Então, todas as vezes que o banco empresta dinheiro, né, seja em forma de cartão de crédito, de cheque especial ou de empréstimo, sem ter nenhuma garantia, ele cobra mais caro por isso. Então, o seu empréstimo pessoal é muito mais caro do que o financiamento da sua casa e do seu carro e do seu consignado. Porque da casa, do carro e do consignado existe uma garantia. Então, o banco vai lá e cobra mais caro. A gente chama isso de precificação do dinheiro. Então, assim, se eu tenho menos garantia de que eu vou receber, se eu estou acreditando, eu vou cobrar a taxa que eu julgo justa para Mickey Rafael, para Ângela Ribeiro. Então, a taxa da Ângela é diferente da Sandra, é diferente da Nadijane, que é diferente do Daniel, que é diferente da Williane, porque não é igual no supermercado que o presunto é vendido com o mesmo preço para todo mundo. O preço da taxa de juros é diferente para a Joana, para a Maria e para o José. Por quê? Porque vai variar de acordo com o teu histórico de crédito. E para eu não falar difícil para você, é basicamente assim, o banco olha a tua ficha e fala assim, deixa eu ver se Rosevan tá pagando as contas dele em dia. Rosevan tá pagando essa conta aqui atrasado, entrou no rotativo, vou cobrar 5% de Rosevan. Até vou fazer, mas vou cobrar mais caro. Aí entra a Ângela lá, Ângela Ribeiro. Não, nossa, a Ângela pagou todas as faturas em dia, a Ângela não usa o cheque especial e quando usa, olha, a Ângela nunca atrasou uma parcela. Vou cobrar 3% de Ângela. E o que eu quero dizer com tudo isso? Se eu tenho taxas diferentes para pessoas diferentes, eu tenho uma referência, que é o Banco Central do Brasil, que eu falei ao longo dessa semana, que fala sobre taxas recomendadas. E não adianta Rosevan vir ficar indignado que taxa dele é abusiva, porque isso não existe, né? Então, assim, existir até existe, mas eu não entro nesse mérito aqui. Eu sempre falo, a gente sempre vai buscar fazer tudo que depende da gente para reduzir esse juro, para reduzir o que os bancos estão cobrando. Mas quando a gente fala de dívida sem garantia, que o banco não tem nenhuma garantia que você vai pagar, ele só acreditou, ó, eu vou falar muito essa palavra aqui para vocês, ele só acreditou que você ia pagar. Então, diante disso, sim, é um pouco mais desafiador, a gente não fala difícil aqui, a palavra proibida, é um pouco mais desafiador conseguir um bom acordo para essas dívidas sem garantia. Isso significa que é impossível? Não. Significa que é simples, mas não é fácil. Existe um passo a passo, existem coisas que você precisa fazer, e lá na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu vou te mostrar, mas é você entender que, opa, então peraí, então eu estava tentando negociar tudo com o Banco do Brasil, mas é claro que é diferente. É diferente. É diferente a forma que Ângela está com dívida, é diferente da forma que Morena Souza está com dívida. Porque cada caso é um caso. Então, quando você me fala assim, Dagi, você não está entendendo. Dagi, você não está entendendo. Eu tinha cargo comissionado,
comprometi 60% da minha dívida e agora perdi o cargo. Tô de licença em casa com o Covid. Você não tá entendendo. Meu caso, duvido que tem um igual o meu, né? Então, sim, é exatamente porque o seu caso é mais complicado, é diferente, ou até menos complicado, que você vai precisar entender isso, ou conseguir você olhar a sua situação para você avaliar. Então, por exemplo, hoje, quando eu fiz esse atendimento, foi muito legal até ter feito esse atendimento antes de fazer live com vocês, porque assim, foi nítido para mim perceber o quanto na cabeça dessa pessoa tava um saco de batata, cenoura e chuchu, todas as dívidas misturadas, mais taxa de banco, mais um monte de coisa. E aí, o que eu faço? E é o que eu tô fazendo aqui. Lembra que eu comecei falando que ela falou assim, por que você dá tudo de graça? Para trazer clareza, para que vocês possam começar a agir, porque sem clareza há confusão, e onde há confusão não há ação. Toda vez que você não tem clareza do que você precisa fazer, de qual é o seu próximo passo, dá confusão e você não vai para ação. E se vai para ação, vai igual brincando de cobra cega. A minha sobrinha gosta de brincar de cobra cega. Às vezes ela fala assim, vou te girar, Dinda. Quando eu abro o olho, eu tô literalmente uma cobra cega. Então, assim, quando você vai fazendo no turbilhão do liquidificador das dívidas, você não tem resultado. Então, Dagi, é possível pagar um cartão de crédito, cheque especial, o empréstimo sem garantia por um valor até 3 vezes menor? Mas antes você vai ter que entender esse princípio de uma dívida de cada vez. Quero que vocês escrevam aí. Uma dívida de cada vez. Uma dívida de cada vez. Então, assim, quando você entende isso, você já saiu de um saco de batata, chuchu e cenoura, tudo misturado dentro do mesmo saco, e começou a separar para daí ter clareza do que você precisa fazer. O banco, gente, o banco não é maluco, tá? E o banco não é esse abusador que vocês falam aí, né? Ai, o banco é abusivo, o banco só quer roubar. Isso aí é senso comum, tá? Isso aí vocês já podem deixar aqui, não leva lá para semana mais dinheiro, zero dívida, não, porque isso aí é coisa, fala de gente criança, infantil, que esqueceu que assinou um contrato, que é maior de 18 anos e que assinou um contrato. Então, assim, eu sou muito dura para falar essas coisas para vocês. Parem de colocar o banco e o cartão de crédito como vilão. A responsabilidade está aí num adultinho grande que assinou ali sem saber o que estava fazendo, tá bom? E foi para esse caminho. Beleza, lembrando que a grande promessa que eu trago para vocês aqui é de que eu vou mostrar que dá para pagar toda a dívida por um valor até 3 vezes menor. Então, vocês já entenderam que a dívida com garantia, a gente vai ter um namoro diferente ali para buscar mudar de banco ou buscar um embate mais pesado com o banco, mas que o banco vai estar em posição de Golias. Você vai ser o Davi nessa parada. Por quê? Golias grandão, tá com a sua casa de garantia, tá com o seu salário de garantia, ele tá numa puta zona de conforto, e você vai ter que enfrentar esse gigante com estratégia. E já quando a gente fala das dívidas que o banco acreditou em você, ele não está em zona de conforto e, muito pelo contrário, ele quer receber. Porque toda vez que o banco tem um problema para receber de você, ele fica feio na foto, né? Então, o que acontece? Ele fica feio na foto perante o mercado financeiro, porque ele mostra para o mercado que ele é ruim para dar crédito, que as pessoas não estão pagando o crédito que ele emprestou o dinheiro. Então, nenhum banco, escrevam isso que eu estou falando, nenhum banco quer que você não pague as suas dívidas, e nem eu quero que você não pague as suas dívidas. Uma coisa que eu fico buzina quando falam, aquela menina lá do Instagram, da internet, ela fala para não pagar as dívidas. Eu estou aqui para ajudar quem quer pagar, senão eu não me prestava ao trabalho de fazer um evento, de fazer tantas coisas que eu faço aqui, conteúdo todo dia que sai aqui, para te dizer que você pode pagar a sua dívida por um valor até 3 vezes menor. Então, grava isso que eu tô falando, tá? Beleza, Dagi. Então, por que você fala tanto das dívidas bancárias, né? A linguagem, as técnicas de negociação, os meios que existem para conseguir pagar as dívidas bancárias por um valor até 3 vezes menor são, assim, vou colocar aqui, ó, 50% diferentes, a mais de diferença, eu falo, né, são mais complexas do que as dívidas que não são bancárias. E é por isso que eu falo que toda dívida pode ser paga por um valor até 3 vezes menor, mas não vão ser as mesmas técnicas que vão ser usadas para todas as dívidas. Porque quando eu saio desse universo bancário e vou para as dívidas com agiota e com parente, por exemplo, então quando a gente sai das dívidas de banco e entra no outro quadrante, no resto eu falo, né, que são as dívidas com parente e agiota. São dívidas que envolvem uma parada emocional muito grande.
um compromisso firmado, que simplesmente você não tem como chegar para a agiota e falar, diminui meu juro aí. Ou chegar para o seu parente lá, para sua irmã, para seu irmão e falar, não vou pagar. Então, assim, quando você entende isso, vai dando uma clareza de que, assim, caraca, eu tava olhando tudo no mesmo bolo. Eu tava olhando tudo da mesma forma. E aí você passa a falar assim, então, se eu sei que é uma dívida de cada vez, por que é possível, né? Por que é possível pagar também o agiota e o parente por um valor até 3 vezes menor? Da onde você tirou isso, né, Daj? Então, assim, ó, se hoje você tem dívidas dessa espécie, né, eu sempre falo, o que está acontecendo com você? Muito provavelmente, você está com os dois problemas. Você está com as dívidas com os bancos e você também está devendo agiota e parente, porque ninguém vai pedir dinheiro para agiota e para parente se tem crédito no banco. Assim, não vou dizer ninguém, porque é muito generalista, né? Mas é pouco provável. Existe uma premissa que fala assim, ó, é melhor pedir dinheiro para banco do que para parente. Então, quando a gente deve para o banco, você tem várias formas de correr atrás. Você tem Banco Central, você tem Procon, você tem resoluções, você tem várias coisas que são desse universo bancário que, quando a gente olha a agiota, para começar, a agiota é ilegal. Né? A agiota nem é uma profissão legalizada, né? Então não tem nenhuma lei que rege essa parada. E normalmente envolve um acordo ali de fio de bigode que eu sempre brinco, né? Quando eu era criança, a agiota tinha uma parada que a agiota não era tão coisa assim simples, não, né? Então, assim, tem lá os desafios e os juros são muito altos. E são dívidas que, por você estar enrolado financeiramente, você tende a só pagar o juro. Você fica só pagando o juro. Ou para a família, você fica falando assim, não, mês que vem eu vou te pagar. 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 Então, assim, a grande sacada ali das dívidas com a agiota e das dívidas com familiar é você resolver como você vai acabar com elas dentro de um espaço-tempo. Então, assim, por mais que você deva um familiar, peguei 10 mil com meu pai e falei para ele que pagava quando puder e nunca consegui pagar, ou fico pagando R$100 por mês, enfim. Você vai olhar para essa dívida na regrinha de uma dívida de cada vez e você vai saber que dentro de um espaço de tempo você vai conseguir renegociar lá com o agiota para que você não fique pagando só os juros, para que você comece a pagar ali o principal, e eu vou falar mais disso na semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Lembra que aqui eu tô te preparando para você não chegar lá e ficar vendido, perdido, né? Então você vai chegar lá, eu vou colocar isso dentro de passos, dentro de uma rota, mas é preciso que você já entenda que tudo que a gente falou para banco, quando a gente entra aqui em agiota, pessoas, parentes que você está devendo, segue uma outra lógica, porque o impacto disso na sua vida é maior. E aí, quando é maior na parada emocional, né? Você não vai simplesmente parar de pagar o agiota, né? Por isso que eu falo, não é sobre não pagar. Beleza, Daj. E o resto que vem aqui para baixo? Do que é esse resto? Dívida de escola, dívida de condomínio, dívida com imposto de renda, dívida com imposto de carro, dívida com, vamos colocar, plano de saúde, falei plano de saúde, eu falo que dívida de lojinha, carnezinha de loja, né, coisinha que você comprou na rua, parcelado e não conseguiu pagar, lingerie, batom, Avon, Mary Kay. Então, assim, ó, entra aqui as dívidas que eu falo, entra luz, entra água, entra telefone que você não conseguiu pagar. Então, entram as dívidas que não são bancárias, mas que também não são com pessoas e agiota. Daj, por que você fala que também é possível pagar essas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Qual é o erro que muito provavelmente você cometeu até aqui? Lembra que eu falei que você tem uma parada de saber que você fez um combinado e no dia que você fez um combinado, por exemplo, eu me mudei para o meu condomínio, você aceitou que naquele condomínio tinha um estatuto, uma regra. E aí, o que aconteceu do dia que você celebrou esse contrato ou que você assumiu esse compromisso? Por exemplo, eu comprei um carro, eu sei que tem IPVA uma vez por ano. Né? Então, eu sei que é um compromisso que eu assumi. Então, o que aconteceu até aqui, esse levantamento de informações, entender de fato o que é juro, o que não é juro, o que de fato eu devo. Se essa empresa decidisse perdoar meus juros, né, e fosse cobrar só o que eu realmente devo, quanto que isso ia ficar? Então, quando você não tem essa visão de olhar uma dívida de cada vez e analisar cada dívida dentro do grupo dela, você
tende a tentar negociar do jeito errado. Por isso que eu falei, espera até dia 30 para sair igual um maluco querendo negociar, né? Você vai, no dia 31, uma segunda-feira, você vai estar com a decisão na mão, de estar com o mapa na mão e falar, e agora? Eu vou decidir por qual caminho? Esse é meu trabalho aqui para vocês, mostrar o caminho, né? E eu sempre falo, a decisão de seguir os caminhos que eu apresento aqui sempre vai ser sua. Só que até aqui, muito provavelmente, você nem sabia que tinha esses caminhos. Por isso que vocês vivem falando que não sabem por onde começar. E é por isso que eu tô aqui. Então, você saiu de uma impossibilidade total e agora você tá um pouco mais enxergando, tá um pouco mais visível para você que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Porque até aqui você provavelmente não estava com esse treino, com essas técnicas, com essas armas para conseguir negociar do jeito certo. E aí, entendendo isso, eu então pego e falo, caraca, então eu tenho uma pizza de 4 sabores, eu sempre falo isso para vocês, uma pizza de 4 sabores, não é doce e salgada, porque as 4 são salgadas e umas são mais apimentadas, mas você está com uma pizza de 4 sabores e com essa visão da sua pizza de 4 sabores, vai ficando mais simples ver que, meu Deus, eu estava negociando tudo igual. E é por isso que eu afirmo categoricamente, sem medo, de que toda dívida pode ser paga por um valor até 3 vezes menor. Pode ser que uma dívida com garantia, tipo um empréstimo consignado, que não tem outro convênio, que você está amarrada com o Banco do Brasil, seja um pouco mais desafiador, mas em nenhum momento eu disse que era fácil. E, inclusive, se você está procurando um jeitinho fácil para sair das dívidas, eu quero te dizer que você está se enganando e que aqui não é o seu lugar. Porque não tem, gente, um jeitinho fácil. Hoje, a pessoa que eu conversei com ela, eu falei do Mais Dinheiro Zero Dívida, falei para ela, olha, por mais que eu te consulte agora, te consulte na segunda-feira, é um processo. Tem muitas coisas que você precisa visualizar, coisas que agora você nem tem capacidade na sua cabeça de olhar, né? Principalmente essa coisa de como é que eu gasto meu dinheiro, como é que eu cheguei nessa bagunça. Tem uma resposta que todo endividado se faz, meu Deus, o que eu fiz para estar desse jeito que eu tô agora? É um desespero, um profundo desespero. Por quê? Exatamente o que é desespero? Falta de esperança. E qual que é meu papel aqui para vocês? É dizer, fortaleçam em vocês a esperança. E não é uma esperança de vou esperar. É uma esperança de, opa, peraí, se ela está aqui dizendo que eu posso, o que eu posso fazer já agora para fazer diferente? E é por isso que eu sempre dou um passo prático para você. Então, quando você para de fugir da sua dívida, você fala assim, opa, agora eu estou mais forte, capaz, eu sei que eu não sou a minha dívida, que eu não sou um completo burro, idiota, incompetente, que eu simplesmente fiz escolhas erradas e que essa dívida eu posso pagar por um valor até 3 vezes menor. Se for com garantia, se for sem garantia, se for com agiota, se for com gente, parente, tia, madrinha, se for com condomínio, se for com escola, se for com plano de saúde, se for com o que for. Né? Não importa o tipo de dívida, toda dívida pode ser paga por um valor até 3 vezes menor. E é muito importante eu frisar isso, até 3 vezes. Vão ter dívidas, e vocês vão ver casos dos meus alunos que é possível pagar por até 10 vezes menos, porque os juros são extremamente abusivos. Mas, né, juros são altos, eu evito usar esse termo abusivo. Quando vira uma bola de neve, os juros são muito altos. Mas vão ter dívidas que você vai falar, caraca, eu ia pagar 10 mil, eu consegui pagar por 7. E aí eu falo para você, se você tem uma dívida que o banco está te cobrando 10 mil e você participar da semana Mais Dinheiro Zero Dívida e você vê ali que você pode pagar por 7, são 3 mil reais que você vai falar, caraca, né? Olha só, era só por falta de informação, por falta de clareza, por cegueira financeira que eu ia pagar, jogar 3 mil reais fora. Então, é sim possível pagar toda a dívida por um valor até 3 vezes menor. E o que você precisa fazer aqui nessa aula, primeiro de tudo, foca em começou, não para mais, né? Foca em ir até o fim, foca em fazer até dar certo. O meu chamado aqui para você, eu não tô te pedindo, eu brinco sempre, eu não tô te pedindo em casamento, não. Não sai cometendo os mesmos erros que te trouxeram até aqui e só vai construindo a sua casinha com uma base sólida. E o que você precisa fazer hoje é pegar esse conhecimento que você ouviu aqui, talvez você tá aí fazendo janta, botando as crianças para dormir enquanto me ouve, e pegar um papel e uma caneta e desenhar e ir colocando
colocando as suas dívidas, separando elas nesses grupos que eu falei. Do lado direito, tudo que é bancário, separando por dívida com garantia e dívida sem garantia. Do lado esquerdo, tudo que não é banco, separando por dívida com gente, agiota e parente. E aqui embaixo, dívida que são dos mais infinitos tipos: condomínio, plano de saúde, escola, IPTU, PVA, imposto de renda, luz, água, telefone. E aí você vai conseguir, sem precisar colocar valores, tá? Não precisa inventar de colocar valores. Isso a gente vai olhar com mais carinho lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, porque você já vai estar com o motor mais aquecido para isso. Aí a gente vai para lá e aí você vai começar a desenhar a sua rota e ter clareza da sua rota e parar de ter ansiedade por não saber o que fazer, dor por se sentir a pior pessoa do mundo por estar passando por isso, né? Um completo, assim, desesperança mesmo, né? De falar, meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir mesmo estando nesse enrosco aqui? E muito engraçado que hoje com essa pessoa que eu falei, ela falou assim, eu acho que eu devo uns 200 mil. Nem era 200 mil. Eu acho tão engraçado quando a pessoa joga pra cima, né? Tem gente que joga pra cima, mas tem gente que joga pra baixo. O mais comum é as pessoas falarem, eu devo uns 10 mil, e aí elas vão ver, devem 50. Eu devo uns 40 mil, porque pegou lá 40 mil, mas a dívida já tá 120, né? Porque ficou 3 vezes maior. Então, sabendo disso, para você conseguir começar o seu caminho de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, é preciso trabalhar também o seu eu, a sua força, a sua perseverança, a sua persistência. E o mundo que você enfrenta de dever não te ajuda em nada, né? Ninguém liga para você e fala assim, oi Silveira, tudo bem, Silveira? Ô Silveira, acordei hoje preocupado com você, né, Silveira? Você tá endividado, né? Muito pelo contrário, é só pau, né? Cobrança, juro, conta, tarifa. Então, quando a gente trabalha esse seu eu, o seu ser humano, um adulto que sim fez coisinhas erradas, escolheu mal, mas eu boto vocês na cadeira de adulto e falo assim, deita a cabeça no travesseiro e fala assim, o Haddad falou que 6 a cada 10 brasileiros estão endividados, que eu não sou a minha dívida, que eu estou com dívida e que agora está na minha mão, com a ajuda dela, ter o poder de lutar por isso. E como me deixa indignada o fato de saber que vocês podem e falar, meu Deus, o que mais que eu faço para essa turma enxergar, né? A minha indignação normalmente vem daí, meu Deus, o que mais eu preciso falar? Como eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, e não tem, acho que mais nada que eu possa falar para vocês, além de estar aqui com vocês, dizendo que vocês podem, e dizendo que vai começar com pequenas ações, vai começar assim com pequenos passos, vai começar assim com pequenos esforços, com 1% todo dia, que vai culminar para o resultado que você quer e você merece. Então, quando você for deitar a cabecinha no travesseiro para dormir, não precisa mais dormir pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Deita a cabeça no travesseiro e fala assim, opa, eu estou um pouco mais perto da solução. Eu estou um pouco mais crente de que eu também posso, de que eu também consigo. É para isso que eu estou aqui. Então, qual que é meu trabalho aqui? Lembra que eu falei sobre isso? Te ajudar a enxergar essa possibilidade que talvez até aqui você não tinha, te dá, sim, esse quê de esperança, e não uma esperança passiva, de que você vai ficar sentado esperando a solução cair do céu e pedindo a Deus que os anjos se movimentem. Deus já te deu a solução, Deus quer o melhor para nós. Ontem eu tive o carinho de olhar lá a religião. Perguntei, né? Qual que é a religião de vocês? Algumas pessoas responderam, né? Que a maioria é católico e evangélico, mas tem outras religiões também. E, cara, se você tem uma religião, por mais, assim, desculachado que você seja com as rotinas religiosas, você sabe que tem um Deus que é o teu melhor. Seja o Deus da igreja católica, o Deus da igreja evangélica, o Deus de qualquer lugar, e mesmo que você não acredite em Deus nenhum, que você acredite no universo, na lei da atração, não importa. Precisa ter um pouquinho desse tempero de esperança. Quem se desespera não espera, né? E a própria Bíblia fala que a gente vai ter, sim, frustrações na vida da gente, a gente vai ter tribulações, né? Mas que no momento que você conseguir enxergar, ter esperança e fazer a sua parte, né? Deus não fala para vocês ficarem sentados esperando a solução cair do céu, não. Fazendo a sua parte, né?
o fruto do teu trabalho vai vir. Um trabalho em resolver problemas, um trabalho em consertar erros, em fazer diferente a partir de agora, que é o que eu tanto falo. Então, para deixar vocês mais fortes, esse exercício de botar a cabecinha no travesseiro e lembra da tia Dade, tá? E falar assim, pô, peraí, a prof falou que eu posso, eu tô um pouquinho mais perto, eu tô um pouquinho mais aquecido, e esse é o objetivo aqui. E é por isso que eu tô aqui dizendo para você, se mantenha firme, agora você já sabe que toda dívida pode ser paga por um valor de 3 vezes menor. Umas vão ser mais cabeluda, mais complicada, umas vão ser um pouco mais simples, outras talvez você vai ter que engolir ali um sapo e aceitar alguma coisa que você não queria, mas vão ter que aceitar, mas você vai resolver, porque é melhor você encarar todas essas dívidas do que passar mais um ano, mais 3 anos, mais 5 anos sem fazer nada. E a pergunta que eu sempre faço para vocês é para que você pense assim, né? Qual é o custo? Quanto está custando não fazer nada? Eu sempre me pergunto isso, né? Quanto está custando não fazer nada a respeito de uma determinada situação? E eu sou uma pessoa que tende a demorar um pouquinho para decidir coisas, né? É do meu perfil mesmo, né? Eu demoro um pouco para tomar uma decisão, principalmente as mais drásticas, né? Então eu sempre me pergunto, para que eu consiga parar de deixar uma decisão para depois, eu sempre me pergunto qual é o custo de não fazer isso agora? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Né? Se não aqui, onde? É isso que eu quero deixar com vocês. Se não for você que vai criar essa revolução na sua vida, quem é que vai fazer isso por você? Eu sempre brinco, um consultor, né? Você acha que você vai encontrar alguém aí na rua que vai cobrar R$1.000 por mês para você, R$1.000 uma sessão, e em uma sessão mágica vai fazer assim, salabim, sim, resolva as dívidas, assim. Você acha que alguém vai parar a vida para cuidar de algo que é seu, no seu CPF? Nem tem como delegar isso para outra pessoa, né? Você vai precisar fazer. Se não for agora, em maio, em junho de 2021, quando vai ser, né? E se não for aqui, né, na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, onde vai ser? Tem um monte de gente falando de dívida. Um monte não tem tanto assim não, tá? Tem muita gente falando de educação financeira na internet, mas tem pouca gente falando de superendividamento, que é o que eu falo aqui para assalariados. Então, se não for a DAGE, se não for na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, vai ser onde? Vai ser com quem? Espero verdadeiramente que vocês consigam colocar o exercício que eu fiz aqui, a proposta em prática, que é deitar a cabecinha no travesseiro e lembrar por que vocês estão aqui, por que vocês estão aqui, que vocês não são essa dívida, que vocês estão com dívida e que hoje, mais um dia, você está um pouquinho mais perto dessa certeza de que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. É isso, gente, super beijo para vocês.